Há um tempo atrás eu tinha feito um vídeo sobre como você fazer um mundo de RPG. Um vídeo que até ficou bastante famoso. E eu fiz outro pra complementar. Esse em si não ficou muito famoso, aparentemente nos últimos vídeos que eu postei. Dei uma bazucada, eu não sei exatamente o porquê, mas nos 2 canais que eu tinha feito tinha dado uma bazucada. De qualquer forma, eu tô aqui gravando a parte final, porque esse vídeo é uma série de 3 vídeos, que se você estiver vendo qualquer um desses, não tem problema, a ordem que você vai ver, você pode ver em qualquer ordem, não tem muito problema, e também você pode ver só um deles, né, você vê todos se você quiser juntinhos, né. Esse vídeo basicamente é sobre RPG e como é que você, né, fazer a sua campanha, esse em específico, como você faz a sua campanha, os outros foram de como fazer seu mundo e alguns erros que você pode estar cometendo. Mas antes de eu ir 100% no ponto final do vídeo, só queria deixar claro que para as pessoas que chegaram aqui nesse vídeo e não fazem a mínima ideia do que é RPG e só clicaram talvez pela curiosidade, eu vim deixar claro aqui o que é o RPG. Se você já sabe, você só quer o conteúdo, pula pra esse minuto aí que tá na tela que você já vai ir pro que te interessa. Mas para as pessoas que não sabem nada de RPG e querem saber um pouquinho de como é que funciona, de qual é a pira e tudo mais, RPG é um jogo coletivo que você joga com seus amigos. Só que a pira dele, que é interessante, é que você atua seu próprio personagem, você cria seu próprio personagem. E como que você joga esse jogo? Tem uma pessoa que é responsável por fazer o jogo. Ela é meio que o sistema, a engine do jogo, sabe? Ela que vai fazer os inimigos, ela que vai fazer os monstros, ela que vai fazer os NPCs, ela vai fazer tudo, o mundo e tananã. Essa pessoa é chamada de mestre. E os jogadores são os players, né? São os jogadores. Os jogadores, o papel dele é explorar o mundo, ver como é que tá acontecendo e tudo mais. Essa parada. Já a parada do mestre é fazer um mundo. Você separa esses 2 grupinhos, né? E vocês jogam junto. É assim que funciona o sistema do RPG. O que governa que as coisas vão ficar justas, ou seja, que o mestre não vai roubar e não vai puxar a sardinha pra ele, é o sistema. O sistema é basicamente um conjunto de regras que rege o jogo e faz as coisas ficarem justas pros 2 lados. Por exemplo, o fato que se cair tal coisa no dado, tal coisa acontece. E, é claro, o RPG ele também está muito relacionado a jogos de dado e tudo mais, porque você sempre gira um dado para ver essas decisões. Um sistema super simples é um sistema de D10, por exemplo, onde aqui 1 é uma falha crítica e 10 é um acerto garantido. Então, por exemplo, você quer acertar um inimigo, você gira um D10 e cai um 5, por exemplo, significa que você deu um ataque normal. Se o inimigo esquivar utilizando um 7, por exemplo, ele girou e caiu 7, daí a esquiva dele foi maior do que o seu 5, então ele acabou esquivando. Se fosse o oposto, você teria conseguido enfrentar o inimigo. E é basicamente assim que funciona o RPG. E pode parecer até simples e sem graça, mas a graça é porque você não tem nenhum limite para sua criatividade. Você pode finalizar esse Goblin utilizando a sua espada da forma direta, ou você pode encher a sua mochila de TNT e bosta e jogar no covil dos Goblins e explodir uma TNT de bosta na cara dos Goblins e ainda matar eles, sabe? Tipo, nada te impede de fazer isso. Nem o mestre pode te impedir. E essa é a graça. Você controla 100% de tudo que seu personagem faz. E não é só o que os desenvolvedores colocaram. Porque você queria ali na hora. É a partir da sua imaginação. Essa é a graça da RPG. Mas explicando o que é isso pra rapaziada que já sabe, vamos pro resto do vídeo. Para uma campanha de RPG, existe 3 passos bem simples, que são uma sinopse, que é o que vai mover a história, basicamente a premissa do que a história vai se passar, o que tipo de coisa que ela vai ser, enfim, aí tu encaixa a tua história, né? Vai ser a história de vários magos atrás de uma relíquia poderosa, vai ser a história de como que os heróis salvaram o mundo do monstro, do vilão final. Enfim, qualquer coisa assim do tipo. E depois de você ter uma sinopse, a outra coisa que vai mover a história é o que eu gosto de chamar de roda da história, que é basicamente os acontecimentos entre o fim e o começo da história, porque a sinopse ela é o que faz a história existir como essência, ou seja, se você pega a D&D, a essência dela é ter um mundo de fantasia no estilo de Senhor dos Anéis, é claro, uma simplificação de D&D, mas é basicamente para vocês entenderem o que seria a sinopse dessa campanha, né? E basicamente a sinopse vai ser: vocês vão lá tentar matar o dragão que está tentando aterrorizar a cidade. Essa seria a sinopse da campanha. Porém, a roda da campanha aqui, nesse caso, é o trajeto até chegar no dragão. É o que move os heróis a estar nessa história. Ou seja, por que eles querem matar o dragão? Eles querem dinheiro? Eles têm uma rixa com o dragão? E esse tipo de coisa. Isso aí
tem vários tipos de rodas e várias formas de você adaptar a essas rodas da história, né? Esses movimentos, que eu vou falar um pouquinho depois. E por fim, a finalização da campanha e como que você termina e junta tudo isso. Indo dos primeiros princípios. A sinopse. Como que você cria uma boa sinopse para sua história? Você tem que revisar o que você já tem do seu mundo, ou seja, levando em conta os outros vídeos que eu tinha falado anteriormente, você olha como é que é o seu mundo e como é que ele se comporta e tenta simplificar ele em uma sinopse. Isso é importante porque você já prepara seus players para essa sinopse. Então quando você cria aquela historinha do dragão e tudo mais, seus players já sabem que tipo de coisa que eles vão enfrentar, qual é o vilão final e tudo mais. E se você não quiser contar o vilão final e enfim, o que vai acontecer no final, ou se você sequer sabe o que vai acontecer no final, você pode colocar uma premissa um pouco mais largada e que dá um pouquinho de boost para você criar a história. Como assim um pouquinho de boost para você criar a história? Nem sempre você vai saber o que vai acontecer na sua história, isso é um fato. Por exemplo, a mesa que eu tô jogando agora, eu criei ela com a premissa de vocês são aspirantes a heróis, que por conta de uma profecia de um dragão que apareceu, vocês estão convictos que vocês podem ser o herói da profecia, e a partir disso vocês são aspirantes de heróis que querem se tornar heróis, que se tornam reconhecidos na nação, para daí terem a liberdade de finalmente sair da nação e explorar o mundo inteiro. E isso é uma sinopse que você pode encaixar em qualquer coisa, entendeu? Se eu mudasse aqui as palavras, eu poderia encaixar isso até em um cyberpunk. Eu quero ganhar reconhecimento na minha cidade, para daí eu ganhar dinheiro suficiente e poder viajar para qualquer lugar do mundo. Sabe? Isso pode se encaixar em qualquer tipo de campanha, qualquer tipo de coisa. Isso é uma sinopse generalista. Então, você ter sinopses generalistas às vezes é bom, por conta que se você não sabe o que você vai ter no fim da sua campanha, essa vai servir perfeitamente, por conta que ela vai dar combustível suficiente para os players fazerem os bonecos dele, mas vai te dar tempo suficiente para pensar um pouco além. Então, escolhendo o tipo de sinopse que você quer, ser uma sinopse direta, ou seja, que ela já vai explicar e deixar claro muito bem o que vai acontecer nessa campanha. Por exemplo, vocês têm que investigar o que está acontecendo e o porquê que o dragão está atacando, ou o oposto, né? Vocês têm que encontrar o porquê que tantas pessoas da vila estão morrendo. Percebe que as duas são muito parecidas, mas que é basicamente a vila está morrendo, mas uma você tem exatamente quem que está matando a vila, o que você está buscando e o que você quer, e a outra você só tem um início e você queria depois o vilão. E depois de você escolher qual tipo de sinopse você quer, você fala para os seus players, eles criam os personagens, e a partir dos personagens você pode criar algumas rodas para essa sinopse, para literalmente andar sozinha, né? E como é que você cria essas rodas nessas sinopses? Quando você estiver conversando com os players sobre a criação dos personagens, isso é importante, inclusive, você sempre tem que fazer isso, você olha muito bem que tipo de coisas que eles deixaram meio convolutas. O que eu quero dizer com convolutas é basicamente meio confusas, meio sem necessariamente explicações. E se eles não tiverem uma explicação boa, você pega o conceito do personagem dele e tenta explorar. Por exemplo, se ele for um clérigo, você tenta explorar os deuses dele, como é que talvez ele é um escolhido da profecia do deus dele e tudo mais. Ou se ele for um guerreiro, um ladino e tudo mais, você pega alguma coisa de um mestre dele que ele já treinou, mesmo que ele em si não tenha sugerido a ideia, você pode falar um pouco sobre, por exemplo, levando em conta a ideia do guerreiro aqui, você chega no seu guerreiro da mesa e fala, onde que você aprendeu espada? Ele, provavelmente se ele já tiver isso já bolado, ele vai te falar. Se ele não tiver, ele vai ficar meio confuso e vai tentar bolar alguma história. Aí você vai e fala, que tal a gente mudar isso então pra uma parada aqui que você cresceu nessa escola aqui, tananã, tananã. Você pode jogar essa verde como simplesmente resolve isso aí se alguém perguntar, porque isso vai ser importante lá pra frente. Por exemplo, você pode colocar que dentro do seu mundo, cada escola de arte marcial tem um tipo de nível de espada. Então, por exemplo, se o guerreiro quiser evoluir, ele estiver em outra cidade, ele tem que ir na escola específica e esperar e apresentar o nível de espada dele, para daí ele evoluir. Daí isso faz você mascarar suas intenções, que sua intenção é só saber qual é o mestre dele, e daí depois você apresenta o mestre dele como um personagem que vai gerar a história. Isso também, se você quiser colocar
em equilíbrio, você pode colocar no vilão, por exemplo. O vilão pode ser, que nem eu falei, o dragão, mas o dragão pode estar sendo controlado por uma outra espécie, outras pessoas e tudo mais. E essas outras pessoas vão interagir com os players. Quando elas interagirem com os players vão ficar confusos, pensando, pô, quem que tá controlando o dragão e tudo mais. E assim, somente tu vai criando uma mecânica, uma dinâmica que se autoalimenta, por conta que quanto mais rodas tem, mais a história vai girar, mas ao mesmo tempo, mais as coisas vão ficar interessantes. E você tem que ser bem astuto para conseguir pegar todas as rodas possíveis e conseguir encaixar elas. Lembra-se que não é necessário você ficar criando demais. 2 ou 3, ou uma para cada personagem do seu grupo, já deve ser o suficiente para interagir todos eles e dar um tchan pra encaminhar a história. Aqui eu tô focando mais em campanhas que nem eu falei, você não sabe o fim. Por conta que essa é a ideia que eu quero mostrar aqui, que até aquelas campanhas que você não faz a mínima ideia do que fazer, tem como você salvar. Só você ver mais ou menos o que já aconteceu se você estiver no meio da campanha e vasculhar bem ações e coisas que podem ter consequências. Por exemplo, ele matou um mercador. Beleza, ele matou um mercador e ninguém viu esse mercador. Mas esse mercador tem família. A família vai sentir saudade e tudo mais. Esse mercador podia ter uma dívida muito grande com alguma organização. E agora essa organização vai caçar quem que tirou a dívida deles, né? E agora os protagonistas estão com um problemão. Enfim, você tem que ser meio traíra contra seus próprios players. Mas isso é pra deixar a história interessante. Então provavelmente eles nem vão ligar pra isso. E você tem que criar núcleos narrativos para cada coisa. O que eu quero dizer com esses núcleos narrativos, depois que você cria essas rodas elas têm que ter uma profundidade ao redor delas para daí elas funcionarem. Que nem eu falei lá da rapaziada que estava controlando o dragão, você tem que dar um objetivo do porquê que eles estão controlando o dragão. Eles não vão ser só um bando de esquisito que está controlando o dragão e atacando a cidade, sabe? Eles vão, por exemplo, você pode dizer que o vilão dele sofreu com a guerra e, enfim, muitas pessoas usaram essa tática para poder incendiar a vila dele e dos aliados dele. Enfim, eu tô sendo super genérico aqui. E você pode, enfim, modificar essa lore do jeito que você quiser. E daí você vai e subverte isso para dar um motivo. Isso aí pode ser tanto um gancho para os seus players, por exemplo, descobrirem a história e talvez persuadirem o vilão, assim como dar uma profundidade para a história. Percebe que só de eu falando aqui você já consegue ver que a história já vai fluindo sozinha, ela já tem vários caminhos que ela pode seguir. E é exatamente isso que você precisa fazer, criar essas rodas que vão seguir para caminhos diferentes e você vai escolhendo qual caminho que você quer para sua história, levando em conta que essas rodas podem estar dentro do seu próprio mundo, não é? Pode ser uma tempestade, uma catástrofe que vai acontecer depois daqui a alguns dias e os players têm que dar um jeito de fugir dessa catástrofe, uma doença que está dominando toda uma ilha e eles têm que lidar com essa infecção antes que toda a sociedade acabe. Enfim, tem várias rodas que giram a história e dão tempo de você pensar em um fim. E isso com o sandbox, percebe que eu tô inclusive até falando bastante sobre os sandboxes aqui e tudo mais, por conta que campanhas que já tem história e tudo mais, provavelmente tu não vai ter esse problema. Se tu tá vendo esse vídeo e tu já tem uma campanha, no caso, tu não tá vendo esse vídeo por conta que tipo, tu tá fazendo uma mestragem de uma história que tu mesmo já criou e tu já sabe muito bem o final. Porque tu já criou a história ali inteira, tu já sabe o final, ela é uma história extremamente linear, extremamente limitada ali no seu quesito, mas ela tem seu público, né? Que nem jogos que não são em mundo aberto e não são de escolha principal, tem seu público. Histórias linear também tem. Não é à toa que tem várias campanhas oficiais aí que você pode mestrar e que tem de cabo a rabo como que você mestra do fim ao começo, né? Esse vídeo aqui é mais para quando você estiver fazendo uma campanha que você quer explorar o seu mundo e você não sabe por onde começar, porque não tem exatamente um guia, né? Você vai ter que criar o seu próprio guia. E é a partir disso que desse fundamento aqui que seria interessante você fazer a sua campanha. E no pro final, que agora é a parte finalzinha para você terminar completamente, você tem que pegar as vias que os personagens criaram e começar a traçar na sua cabeça, mentalmente, enfim, você pode anotar do jeito que você preferir, os sinais possíveis. Por exemplo, eles se aliaram com quem? Eles fizeram que tipo de coisa? Eles descobriram alguma coisa sobre os ocultistas? Ele tem alguma fraqueza do dragão? Enfim, aí você pensa em todas as possibilidades possíveis. Aí eles matam o dragão, mas os ocultistas fogem. Eles matam os ocultistas, mas o dragão volta a ser selvagem. O dragão na verdade era pacífico com seres humanos e agora o dragão tá do lado deles, eles matam o ocultista. Enfim, você percebe que tem várias coisas aí que você pode fazer
e vai muito da sua mesa. Você tem que analisar os seus plays e ver que tipo de coisa que seria interessante você fazer. Por exemplo, é uma mesa muito caótica, um final que seja super bonitinho e tudo mais, talvez não façam a praia dele. Então você faz uma parada um pouco mais complicada, um pouco mais caótica, que vai dar muito mais certo do que se você fizesse algo bonitinho e tudo mais. No geral, não é muito difícil você fazer uma campanha funcionar com esses princípios do que eu te falei, das rodas, do final e do início, da sinopse. É só isso que você precisa. É claro, você tem outras coisas que você pode fazer enquanto isso para você girar a roda, né? E fazer tudo funcionar. Mas a finalização é a parte mais complicada e um pouco mais difícil de você fazer, porque, sendo bem sincero, não tem uma forma exata assim, de você garantir que ela vai ser uma parte essencial. Mas também a finalização, sendo bem sincero, é uma das partes menos importantes para RPG. Acredite se quiser, finalizar o seu RPG da forma mais épica possível, nem de longe é a coisa mais que vai deixar teu RPG mais inesquecível. Porque sempre, e sempre mesmo, vai ser muito mais divertido contar as histórias que acontecerão até o final do que o final. O final sempre vai ser algo que você não pode fugir muito, a menos que você seja muito criativo e criar alguma coisa muito única e muito diferente. Você provavelmente vai terminar com os vilões morrendo no mocinho, ou enfim, uma luta épica onde aqui os dois morrem, algo do tipo que já foi parafraseado várias e várias vezes. Então é muito mais divertido você deixar a sua jornada única e deixar o caminho até o vilão único do que você tentar fazer um final único. Isso é uma coisa que você precisa entender. Seu final não precisa ser majestoso. Isso vai tirar um peso bem grande de você, que provavelmente tu deve estar colocando se tu estiver no fim da sua campanha e tudo mais, de como é que vai ser esse final e tudo mais. E o resto sobre, mas como é que eu vou controlar o que está acontecendo? Mas e se as coisas saírem do trilho? E se eu não ver que eu estou conseguindo tancar? Uma coisa que você precisa entender sobre o sandbox é isso. Você não faz a sua história no sentido de que, ela vai seguir aquele caminho e tudo mais. Os players podem fazer uma coisa completamente diferente. Eles podem ignorar o dragão e simplesmente irem para uma floresta. Se isso acontecer, eu tenho uma dica para te dar, pelo menos, né? Eu não vou te deixar aqui completamente alienado. Se isso acontecer, tu faz só o capítulo da frente. O que seria um capítulo aqui? Basicamente tudo que eles podem explorar nessa floresta da frente, porque se eles seguiram esse caminho é porque eles estão curiosos. Então você coloca umas masmorras, coloca alguma coisinha interessante que eles podem seguir, né? E daí, seguindo esse caminho, enfim, eles exploram a masmorra e depois você faz o próximo capítulo baseado no capítulo anterior. Então você vai gerando a história a partir do que tu já fez. Isso é uma coisa que você pode fazer se os players começarem a ignorar tudo que tu fez. E é melhor do que tu ficar puto e começar a dizer, nossa, vocês estão ignorando a história e avacalhando. Eu sei que é meio chato, tudo mais tu criar a história, mas é engraçado também tu fazer as coisas ali no improviso. Vai na minha, é interessante. Mas se você quiser manter, né, a seriedade na sua mesa e tudo mais, e fazer a rapaziada seguir lá, enfim, é total direito seu, mas vai lembrar que RPG é jogado em conjunto, né? E se todo mundo quer fazer, às vezes é melhor você entender que você é a minoria, você só é o mestre, e a maioria das pessoas querem fazer outra coisa. Então talvez você não seja o mestre ideal para eles. Mas se você está vendo esse vídeo, você provavelmente já está fazendo sandbox, já tem uma coisa bem estabelecida ali, e provavelmente os que eu falei, os conselhos que eu vou dar aqui, pelo menos devem servir para alguma coisa. Se o seu problema é outro e tudo mais, enfim, comenta aqui, eu vou ver se eu consigo achar um vídeo que eu consiga resolver, talvez, esse problema que você tem. Porque eu acho que com essas diquinhas aqui simples, você consegue resolver qualquer tipo de problema num sandbox, ou até em uma campanha normal. Gravando a finalização aqui já em um outro dia, enfim, termino aqui. Eu espero que esse vídeo tenha servido, ele ficou meio embaraçoso, né, meio embaralhado. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham ficado tudo certinho. Semana que vem já vai sair outro vídeo e eu vou tentar postar isso aqui rápido, porque eu acabei tendo alguns imprevistos, já era pra ter postado ele semana passada, enfim. Desculpa aí pelo atraso, se tiver as duas pessoas que me assistem, né? Enfim, eu sou o Perfil de Perfil e a gente se vê em outro vídeo.